Receber aqui ao vivo no nosso Morning Show o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Está aqui em contato conosco. Olá, governador. Bom dia, bem-vindo ao Morning Show. Bom dia, Fernando, Paulo, Jess, Matheus. É um grande prazer estar aí com vocês no Morning Show nesse carnaval. Alegria, governador. Então, vamos começar falando sobre a opinião do senhor com relação ao desfile. O senhor foi um dos políticos que opinou e que falou sobre essa questão política envolvendo o desfile da Escola de Samba de Niterói na abertura do Carnaval do Rio de Janeiro. Exatamente. Eu julgo que foi um absurdo, e a maioria dos brasileiros a mesma coisa. Isso demonstra claramente que o Brasil vive, não é só uma crise de governo, não, vive também uma crise espiritual, moral, um presidente que não tem a mínima consideração pelos valores que o brasileiro mais preza, que é a questão da religião, de Deus, da família. Muito, muito claro que o presidente não teve nenhuma consideração, se colocando como um Deus, uma cultura de personagem, que é exatamente aquilo que nós sabemos que os socialistas mais gostam de fazer. Está faltando só ele trocar a estátua do Cristo Redentor e colocar uma dele lá agora, como a Coreia do Norte faz, como Cuba já fez aí com alguns personagens. E esse culto é muito ruim. Nós temos de cultuar os valores cristãos, nós temos de cultuar a família, e não um presidente que fica aí se esnobando, fazendo pouco caso daquilo que o brasileiro mais preza. Dentro desse conjunto de opiniões, governador, quais são as medidas que o senhor acha cabíveis, o que de fato o senhor espera fazer? Bom, eu já decidi com o Partido Novo, nós vamos entrar com uma ação judicial questionando tudo isso que aconteceu. Primeiro, temos ainda a questão eleitoral. Por que o presidente, que durante 4 anos não fez isso em outro, e sim no ano em que ele está disputando a reeleição? Então tem esse questionamento. E há também esse outro questionamento que eu disse com relação aos valores. É um atentado contra os brasileiros que levantam cedo, que trabalham, que valorizam a família, que têm essa cultura cristã. O que foi apresentado na Avenida no Rio de Janeiro vai contra tudo isso. Parece que estão querendo endeusar o nosso presidente. E nós sabemos, Deus só existe no céu, exceto para os socialistas, comunistas, que também fazem estátuas aqui para aqueles que eles veneram, né? Como já aconteceu na União Soviética, ainda acontece em Coreia do Norte e em alguns outros lugares. Então, um absurdo isso que o Brasil está vivendo, um atentado contra os nossos valores. Governador, muito obrigada pela presença. O senhor foi uma das primeiras autoridades a fazer um vídeo falando da situação ali da Bíblia, da brincadeira com a religião, desse mau gosto, da sátira em relação à fé. O senhor fez esse vídeo, repercutiu bastante, e nele o senhor até coloca a questão da intolerância religiosa, do preconceito religioso, e fala que vai tomar as devidas medidas em relação a isso na justiça. O senhor pretende realmente seguir com isso e processar, entrar com um processo contra a escola de samba que fez essa representação? Sim, Gerson, já está tudo sendo elaborado, quase que pronto. A equipe jurídica do Partido Novo, inclusive, já me mandou aqui uma cópia da petição, e nós vamos levar isso adiante. Queremos mostrar que o brasileiro foi ofendido, foi desprezado, menosprezado, Gerson. Nós vamos levar adiante. É uma postura do Partido Novo. O Partido Novo, apesar de pequeno, é independente, não tem o rabo preso, da mesma maneira que eu, Jess.
Eu até tenho dito também que sou o único pré-candidato à presidência que tem criticado o Supremo. Como eu não tenho rabo preso, acho inadmissível mulher de ministro fazer contrato para ganhar 3 milhões por mês, irmão de ministro ter outro contrato de compra e venda para receber 35 milhões. Me parece que os outros têm alguma diferença. Eu falo tudo que eu acho correto e que o brasileiro acha também. Por isso que eu falo que eu sou um político bem diferente dos demais. Eu estou aqui para fazer aquilo que eu acho certo e não para fazer aquilo que é conveniente para poder ganhar uma eleição, como muitos fazem. Governador, bom dia. Matheus aqui. O senhor acabou de comentar justamente a sua pré-candidatura, né? E a gente ainda vê não vou dizer um racha, mas várias frentes da direita também se manifestando com essa intenção de serem candidatos. Pode ser uma estratégia, enfim, pode ainda ser uma falta de alinhamento, mas como que o senhor enxerga tanto a sua pré-candidatura, que já começa a aparecer nas pesquisas, né, sendo muito citado, e como que isso pode desdobrar lá na frente, né, numa possível junção da direita, enfim, como que o senhor enxerga esse cenário para esse ano? Matheus, nós teremos 1, 2 ou 3 candidatos pela direita, isso é certo, né? O PSD vai lançar um candidato, o Flávio é um candidato, eu serei outro candidato, e isso, diferentemente do que se diz, não enfraquece a direita, pelo contrário, fortalece. Nós estamos unidos. Nós estaremos juntos no momento mais importante, que é no segundo turno. Eu mesmo estive com o presidente Bolsonaro em maio, junho do ano passado para discutir essa questão com ele, e ele é dessa mesma opinião. Nós somos governadores bem avaliados, cada um no seu estado vai trazer mais votos do que qualquer outro traria, e vamos transferi-los no segundo turno. Então, a direita está unida, ela tem um diferencial com relação à esquerda, tem vários bons candidatos. E a esquerda, nós sabemos, só tem um candidato há 40 anos que já passou da hora de aposentar. Governador, quando nós estamos falando sobre essa configuração eleitoral, os impactos até desse carnaval, nós sabemos que o voto evangélico, o voto conservador no Brasil é muito forte, em breve ele será solicitado, mesmo com as piadinhas. Quando nós vemos toda essa configuração, também tem um outro elemento, que é o Banco Master, e esse escândalo envolvendo o Banco Master, que está também ligado a várias autoridades e até possíveis críticas, como o senhor mencionou aqui, em relação à compliance do Supremo Tribunal Federal. Como que o senhor avalia o impacto político dessa situação do Banco Master e como que o senhor está vendo a expansão desta investigação? É algo ainda, eu diria, totalmente imprevisível, né? Até agora nós puxamos a primeira pena e acho que vão vir várias galinhas ainda pela frente. Os primeiros pontos do celular do controlador do Banco Master agora que estão aparecendo, talvez só 1% tenha aflorado, mas com toda certeza tem muita gente graúda envolvida, aqueles que se julgam intocáveis e até que estão saindo, né, em defesa de ministros do Supremo, em defesa do Supremo, que eu acho um absurdo. Para mim, o Supremo se transformou no Supremo balcão de negócios aqui no Brasil. Estão lá olhando única e exclusivamente a maior parte dos ministros interesse próprio, fazendo negociação, para não dizer negociata. Então, isso é uma afronta. Aqueles ministros, magistrados que estão na mais alta corte do Brasil, que deveriam ser referências, sinônimo de credibilidade, estão hoje dando o pior exemplo possível. Um Supremo Tribunal Federal precisar de código de ética. Avalie só, é a mesma coisa que o Papa precisar de um caderninho de religião.
é algo inadmissível num país como o Brasil. Espero que o Senado seja corajoso e coloque para fora esses ministros que estão lá enriquecendo e não olhando os interesses do Brasil, com contratos milionários. Isso tende a acabar. É uma afronta para o brasileiro que acorda cedo, que rala. Eu sou uma pessoa que durante 30 anos, para ter uma condição boa, ralei. Abri lojas em mais de 470 cidades, rodei mais de 2 milhões de quilômetros. E agora eu estou vendo lá um ministro querendo ganhar mais do que eu em 30 anos, fazendo um contrato lá para mulher e para o irmão. Será que isso está certo? Tenho certeza que esse país não vai dar certo. Bom dia, governador. Aqui é Paulo falando. Obrigado por estar aqui com a gente, pela oportunidade. Eu tenho 2 perguntas para o senhor. A primeira delas vai no seguinte sentido. No início da sua fala, não sei se foi exatamente isso que o senhor quis dizer, o senhor falou que deveria investir mais no cristianismo. E eu te pergunto, como é que você vê a questão da laicidade do Estado e se, uma vez que precisa investir no cristianismo, também seria meritório de investir em religiões de matriz afro, também representantes aqui no Brasil. A segunda pergunta, não te parece bastante incoerente que um partido marcado pela defesa da liberdade de expressão vá à justiça para impedir a liberdade de expressão? Bom, eu acho que a liberdade de expressão é muito bem-vinda, toda manifestação é válida, desde que você não esteja ofendendo os outros. Eu venho de uma família católica, cristã, mas respeito todas as religiões, sem exceção. Não tenho nenhuma restrição, inclusive não gosto nem de recomendar, falar, venha para a minha. Eu acho que isso é uma liberdade de cada um, a pessoa tem todo o direito de decidir. Agora, você desfilar na avenida, colocando que determinados participantes de determinada linha religiosa são considerados como enlatados, como algo que, acho que essa expressão manifesta muito bem e num sentido muito pejorativo, é sim uma agressão. Nunca agredi nenhuma religião, respeito todas e sei que todas até querem, no fundo, a mesma coisa, querem melhorar o ser humano, todas falam em questão de você se aperfeiçoar, em questão de você ajudar quem precisa, o seu próximo. Então, eu vejo muito nessa linha. Agora, o que nós vimos foi uma afronta, só faltaram eles pegarem o crucifixo e colocarem ele lá de cabeça para baixo, fazendo alguma coisa nessa linha. Bom, governador, a gente não pode deixar de falar sobre a eleição também em Minas Gerais, né? Minas é o fiel da balança no tabuleiro político brasileiro, né? O senhor tem o vice-governador, que o senhor já declarou apoio, mas é sempre muito difícil fazer um sucessor em Minas Gerais. Aécio Neves teve muita dificuldade com isso. O Paulo, né, o candidato do PT, o governador do PT, não conseguiu fazer um sucessor, né? Enfim, como é que o senhor vê a disputa política em Minas Gerais? Quais são os candidatos prováveis? Temos Rodrigo Pacheco, temos o Cleitinho, temos também, talvez, Nicolas. Como é que o senhor está enxergando essa batalha política em Minas Gerais? Bom, está muito indefinido ainda o que vai acontecer em Minas. O que nós temos já de concreto é o meu vice-governador, o Matheus Simões, que é uma pessoa brilhante, tem sido o meu braço direito desde o meu 2º ano de mandato, e sabemos também que existem algumas outras cogitações, como você disse, Rodrigo Pacheco, Cleitinho, Calil, Gabriel Azevedo. Então são nomes prováveis, muita coisa ainda vai mudar, mas eu sou muito confiante, estou muito confiante de que o Matheus Simões, assumindo o cargo até o dia 4 de abril, que é a data limite, vai ter tempo de se mostrar aos mineiros, de levar as suas propostas
e ninguém melhor do que ele para dar continuidade a um trabalho que está dando certo aqui em Minas. Nesses 7 anos, 1 milhão de carteiras de trabalho assinadas aqui. Isso é mais do que muitos países. 530 bilhões de investimentos privados atraídos, isso é 100 bilhões de dólares, também muito mais do que muitos países. Então, esse trabalho tem de continuar. Minas, que era um cemitério de obras abandonadas e vandalizadas, hoje é um grande canteiro de obras em andamento, e ele participou disso tudo. E eu estarei dando todo o apoio para ele, porque sei que ele dará continuidade a todo esse círculo virtuoso que nós criamos. Deixamos para trás o círculo vicioso do PT aqui em Minas, que arruinou, que destruiu o Estado. Bom, antes da gente terminar, Jess, tem mais a última pergunta aqui da nossa entrevista, governador. Por favor, Jess. Governador, o deputado federal Nicolas Ferreira convocou uma manifestação da direita para o dia 1º de março. Eu gostaria de saber se o senhor estará presente, se o senhor apoia essa manifestação. Ainda não vi uma declaração do senhor sobre isso e gostaria de saber. Vai ou não? Estarei lá presente. Apoiei a caminhada dele, só não fui porque eu já tinha compromissos agendados que eu não consegui alterar, e eu estarei lá em São Paulo no dia 1º de março dando total apoio. O brasileiro precisa se manifestar, o brasileiro precisa se mobilizar contra esse governo que está aí agredindo a grande maioria deles. Então estarei lá com o Nicolas. É uma pessoa que eu admiro muito, com quem tenho uma proximidade, e vai ter um futuro político brilhante. Ele tem a idade do meu filho, 30 anos, então temos aí, como eu já disse, na direita, uma quantidade de talentos que vai fazer toda a diferença ao longo do tempo. E o Nicolas, com certeza, é um dos nomes que mais destaca. Governador, muito obrigado por sua atenção, sua participação nessa terça-feira de carnaval, por nos atender aqui no Morning Show. Muito obrigado por sua sempre atenção aqui conosco. Faça um brinde com um pão de queijo de Araxá por todos nós aí. Saudades de Minas Gerais. Grande abraço, governador. Tudo de bom para vocês. Uma ótima terça-feira. Um abraço. Valeu, muito obrigado, governador Romeu Zema, governador de Minas Gerais, falando ao vivo aqui conosco no nosso Morning Show. E nesse momento, break na nossa rede de rádio.